Tá, vou compartilhar aqui. Chegando aí para vocês a tela? Sim, tá. Primeira tela até. Pronto. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre PGP, né? Seguindo a tradição do Sync toda sexta-feira, né? Então, PGP já deve ser de conhecimento de todos, né? Então, assim, a gente vai falar de criptografia, algoritmos de criptografia, tal, segurança. Não hoje, tá? Então, assim, hoje nós não iremos falar sobre criptografia, certo? E antes de prosseguir no assunto, né, em si, antes de chegar e dizer o que seria esse PGP que a gente vai falar hoje, eu queria que vocês refletissem sobre essas três questões, né? Você se importa com o código que produz? Você se sente responsável pelo código produzido? Qual sua preocupação com a manutenabilidade do seu código? São questões bem voltadas para quem desenvolve, né, para quem trabalha com desenvolvimento, quem é programador, tá? Muitas vezes a gente trabalha em equipes grandes e a gente não para pensar sobre isso, a gente só vai, né? E em outro momento, quando a equipe não é grande, mas a gente precisa atender a determinados prazos, também a gente acaba só indo, né? Seguindo o fluxo em si, né? Então, hoje a gente vai falar sobre princípios da boa programação, tá? Eles estão bem relacionados ao design e à engenharia de código, né? Do projeto em si. Então, os objetivos dos princípios que eu queria comentar aqui hoje, eles têm por objetivo nos dar um norte, né? Nos ajudar a ser melhores programadores e, claro, deixar o nosso código e a nossa posição de programador mais eficiente, né? A gente conseguir produzir um código com menos defeito e mais fácil de dar manutenção, né? Então, basicamente, a gente divide os princípios de boa programação em três categorias, né? Existem princípios que são bem genéricos. Todos esses princípios que eu vou falar aqui, eles não necessariamente eles servem para uma linguagem específica, eles são independentes de linguagem, tá? Como a gente está num projeto bem dinâmico, né, com uma dinâmica bem robusta, tudo, é interessante que a gente tenha em mente algumas coisas disso, né? Isso também não quer dizer que você não atende o princípio, então o seu programa não presta. Não, muito pelo contrário. O importante é que a gente tem programas que funcionam e a gente faz a entrega para o cliente, tá? Então, assim, os princípios eles estão apenas para nortear. Você não tem condições de seguir a todos, né? Muitas vezes não é nem o objetivo do time. Então, você sempre tem que estar procurando fazer um trade-off, né? E ter isso em mente. É muito bom saber, né? É muito bom ter uma noção do que são esses princípios em si e como a gente pode utilizar eles, né? Então, como eu falei, a gente tem a categoria dos princípios mais genéricos em si e tem mais duas categorias que elas encaixam mais nos princípios do sólido, né? Que são as categorias do intermódulo e classes e as categorias de módulos e classes, tá? Então, os princípios que compõem o Solid, eles estão nessas categorias. Existem alguns outros, tá? Mas eu queria focar um pouco mais nisso. Em alguns genéricos que eu separei, né? E alguns que compõem o Solid, né? Então, a gente começando aqui pelos princípios mais genéricos em si, né? Eu nem coloquei alguma descrição de nada deles aí, que é para vocês se perguntarem também, o que danado é KISS, né? E Agni, né? Os outros já têm uma certa tradução, né? Do The Simplest Thing, That Code Possible Work, Separation of Concerns e Code for the Maintainer. A gente vai falar sobre esses 5 princípios genéricos agora, para depois entrar um pouquinho nos princípios do sólido, tá? Então, falando do KISS, né, ele é um princípio que eu gosto muito de citar no início,
né? Ele é bem na cara, assim, keep it simple, stupid. Ele tem esse stupid mesmo no final, eu evito muito dizer, né? Mas ele é bem torta na cara mesmo, assim, né? Então, esse princípio ele valoriza a simplicidade do projeto, né? Ele defende que a complexidade ela é desnecessária, a complexidade desnecessária ela seja descartada, tá? Então, ele vem muito nisso, né? Por que ele tem essa descrição, né? Ele cita aqui a simplicidade e a sofisticação final, certo? E, de fato, quando a gente começa a ver alguns projetos, você percebe que muitas vezes as melhores entregas elas estão em projetos mais simples, né? Se a gente for fazer uma certa analogia com alguns projetos que a gente tem, nós não temos aqueles projetos mega robustos, né? Nós temos coisas mais simples, pequenas, que no final, quando elas estão agregadas em si, a entrega é muito maior de valor, né? A gente passa a ter uma solução de maior porte, tá? Um outro princípio é o do IAGNI, né? Ele tem essa recomendação, né? Ele acaba sendo mais essa orientação de trabalho em si, né? De que não há necessidade de você estar desenvolvendo coisas que de fato você ainda não vai precisar, tá? Então, assim, é muito bom quando a gente tenta vislumbrar um cenário um pouco mais à frente e começa a pensar, poxa, mas ali eu vou usar isso. Só que o ali pode ser daqui a um mês, e daqui a um mês você pode ter planejado usar, mas depois você mudou. Então, para que você vai criar código de algo que você ainda nem está usando? Você só está vislumbrando utilizar, né? Então, assim, é trabalho desnecessário, né? Você aplicar um esforço desnecessário, né? Então, isso não significa que não vai ser feito, né? Mas não há necessidade de ser feito hoje, quando se o problema pode vir amanhã, ou de repente pode não vir, ou pode ser outro, né? Então, ele diz um pouco de porquê e o como ele comenta, né? Sempre implemente coisas quando você realmente precisa delas. Nunca quando você apenas prevê que vai precisar, tá? Não faz muito sentido você gastar esse tempo, vamos dizer assim, ou dedicar esse esforço com coisas que você ainda não tem certeza se vai usar, né? E aí eles começam a convergir mais um pouco, né? Então, faça o que tiver de mais simples, né? Para que você tenha um trabalho pronto, né? Então, assim, o progresso real em relação ao problema é maximizado se apenas trabalharmos no que realmente é o problema, né? É aquela coisa do foco no negócio, né? Não faz sentido você ficar criando cenários que podem vir a ocorrer quando não necessariamente também nem ocorreram, né? Então, muda o foco um pouco, né? Pensa no trabalho em si e o que você pode fazer de mais simples para resolver aquilo, tá? Então é você focar direitinho no que você tem para fazer e fazer da forma mais simples possível, que possa funcionar. Então você vê que a gente também aplica muito isso, né? Você vê que a gente começa a evoluir algumas coisas com o tempo. A gente faz a primeira, está mais simples, está mais artesanal, depois vai evoluindo e vai melhorando. E eu acho que esse é o caminho, né? Então, de certa forma, a gente começa a ver analogias de como o projeto é tocado e os princípios, né, que existem. E a gente entra num princípio que quem é programador muitas vezes não sabe nem que existe, que é um princípio, mas ele consegue ver isso, tá? Que é essa questão da separação de conceitos, né? Que é a separação de preocupações, né? Então, a separação de conceitos em si é o básico de um programa hoje em dia, né? Você faz um programa hoje em dia, você pensa em quê? Você pensa que você vai ter lá o seu módulo de negócio e que você vai ter lá o seu módulo de apresentação, né? Quando a gente pega uma arquitetura de 3 camadas, você tem lá negócio, persistência e apresentação, tá? Então é bem claro isso para todo mundo que já vem
do mundo Java em si, né? Ele é bem, assim, já está bem inteirado desse princípio, tá? Como eu falei, muitas vezes não sabe nem que existe, mas existe sim a definição desse princípio, né? E ele simplifica o desenvolvimento e a manutenção do software, tá? Então, assim, muitas vezes você olha para apenas um princípio e diz, poxa, isso aqui eu já tenho um embasamento para o formato que eu estou fazendo, porque de certa forma eu tenho a minha manutenção garantida, o meu desenvolvimento garantido. Claro, a gente consegue ir se aprofundando e ir garantindo isso cada vez mais, né? Então, tem essa questão de quando as preocupações elas são bem separadas, né? Ou seja, a gente tem módulos individuais, esses módulos eles podem ser reutilizados, tá? Ou a gente pode ter atualizações de forma independente, né? Então é aquela história, divida bem as funcionalidades do software, né? Não, não só módulos, mas também classes, né? Esses artefatos que a gente tem, que a gente sabe que dá para dividir, né? E a gente vem para um quinto princípio, né? Dos princípios mais genéricos, né? Code for the maintainer, né? Ou seja, você tem que codificar como se você fosse o mantenedor, tá? Então, todo mundo sabe que o custo de um software é a manutenção dele, né? Se eu fizer uma analogia para o que a gente tem hoje de software de 10 anos no mercado, que são os SIGs, mais de 10 anos no mercado, você vê isso claramente. Você vê que de longe, o maior custo de todos aqueles sistemas é a manutenção. Tá? E essa manutenção, ao longo dos anos, ela fica cada vez mais difícil. As bibliotecas e as tecnologias vão ficando defasadas, e para você manter esse código como não legado, você tem um trabalho cada vez maior, né? Então é sempre bom você, quando estiver programando, né, lembrar disso. Programe como se fosse você que fosse manter. Né? É muito fácil eu fazer aqui um programa e soltar aí e deixar a responsabilidade sobre outro. Então, assim, você faz de todo jeito. Mas quando você tem essa responsabilidade de fazer como se, ah, não, isso é meu, eu vou manter, eu que sou responsável, percebe-se que o código é diferente, né? Então, tem essa questão, codificar sempre de maneira que alguém que está aprendendo a ler o código tenha um prazer em o fazer, né? Ou seja, não faça, não faça ninguém pensar, tá? O camarada que lê o seu código, ele tem que simplesmente olhar, ler o código e entender. É simples assim. Tá? Então, se você consegue deixar o seu código nesse nível, você está codificando para ser um mantenedor, né? Mesmo que outras pessoas deem essa continuidade. E aí a gente entra nos princípios mais voltados à área de desenvolvimento em si, né? Ao código mesmo, de fato, né? E aí os mais abordados hoje, né, os princípios mais abordados hoje são os princípios que compõem o Solid, tá? São esses 5 princípios que tem aí, né? Eles continuam sendo independentes de linguagem de programação, tá? Então, assim, são princípios que eu considero muito bons. Percebe-se que, de fato, o nome Solid aí faz todo o sentido, tá? Depois que você começa a estudar um pouco isso, você vê que, de fato, quando eu estiver apresentando, vocês vão perceber que, de fato, os princípios, eles começam a, assim, emaranhar, assim, meio que se solidificar um com o outro, né? Eles ficam se dependendo um do outro. Você vê que funciona muito bem essa sinergia entre esses princípios. Tá? Então, isso aí eu acho que é uma sacada muito, muito boa. Né? O nome ele vem de placa assim, para funcionar com esses princípios que estão aí. Como eu falei, existem vários outros. Tá? Mas esses 5 aí, de longe, você consegue produzir muito código bom, está bem despreocupado com relação à manutenabilidade de aplicações. Tá? Então, falando aqui sobre o primeiro princípio,
né, do Solid em si, a gente vai falar sobre o princípio do Single Responsibility Principle, tá? É o princípio de responsabilidade única, certo? Então ele diz que toda classe deve ter uma responsabilidade única, né? Ela deve ser totalmente encapsulada pela classe, essa responsabilidade, tá? Então, a responsabilidade ela deve ser definida por um motivo, né? Um motivo qual a classe, né, ela deve mudar, né? Ele até cita classe ou módulo aí, né? Porque entra naquele esquema da separação de preocupações, né? De conceitos, né? De que você ter o módulo separado de negócio, de persistência, da apresentação, né? Então, assim, você consegue trocar essas implementações muito rapidamente sem interferir em outras camadas, tá? Isso é muito bom, porque em um momento eu posso ter uma camada aqui, um módulo de persistência que eu estou usando, sei lá, o Hibernate, eu estou usando o JDBC puro e agora eu quero usar JPA, né? Então, eu não preciso refatorar esse módulo inteiro. Eu crio um outro. Eu vou ter o que usa o Hibernate, vou ter o que usa JDBC, né? Então, assim, eu vou ter várias implementações distintas, mas elas com a responsabilidade bem definida, né? Não só pelo módulo, mas também pelas classes, né? E aí, o porquê chegar a esse ponto de classe? A gente é acostumado a aprender Java, que você aprende lá, muita gente aprendeu Java fazendo aquela aplicação de banco, né? Banco, conta corrente, conta poupança, não sei o quê. E aí você vê que o responsável por operações naquelas entidades são as classes, né? Os pojos de negócio. Ok. Só que quando você entra no princípio de responsabilidade única, você acaba quebrando um pouco mais isso. Tá? Então eu começo a quebrar um pouco mais e dizer, não, eu tenho uma classe aqui que faz a minha transferência de valores. Tá? Eu tenho uma outra classe aqui que me faz um tag, por exemplo. Tá? E aí cita como você pode conseguir isso. Tá? Existe um pattern chamado CQRS, certo? Ele está muito na moda e ele agrega dois padrõezinhos aí que a gente meio que já conhece, né? Quem passou pelos SIGs aí já sabe que tem um command aí. O povo às vezes olha, o command, poxa, o command é uma porcaria ou algo do tipo. Não, é só um pattern ali que, como qualquer outro, você aplica ele da melhor forma ou da pior forma, tá? Então tem um command query, né? Você consegue aplicar esse padrão para atender esse princípio. Tá? Então sempre existem uns formatozinhos que a gente consegue trabalhar bem. E aí o segundo princípio, a gente vê um princípio do aberto e fechado. Tá? Então, quando a gente explica assim, que a classe ela deve ser aberta para extensão e fechada para modificação, você, poxa, como é isso? Né? Eu até guardei uns exemplos aqui que eu fiz, botei lá no GitHub, vai ter nas referências aí, tá? Para vocês olharem, que eu acho que assim, quem programa fica bem mais fácil. Né? Eu vou deixar para mostrar eles no final, só para dar um andamento melhor aqui a questão dos princípios em si. Tá? Então, por que usar o Open Close? Né? De fato, ele vai melhorar a manutenção e estabilidade. Tá? Então, ele minimiza a alteração no código que já existe. Né? Você percebe isso com as classes abstratas. Né? Então, assim, se você olhar algumas classes abstratas, você está seguindo esse princípio aí, e nela você só delega para quem vai estender apenas aquela função que ela precisa executar. Né? Ela não precisa modificar toda a estrutura da classe, todo o comportamento. Né? Então você só expõe o que é considerado móvel. Né? Aí a gente vem para o princípio da substituição de Liskov. Tá? Esse princípio ele é bem simples em si. Né? Ele trata do comportamento esperado dos objetos. Né? Os objetos de um programa devem ser substituídos por instâncias de seus subtipos. Tá? Então aqui a gente pode, por exemplo, fazer uma analogia àquela apresentação que eu fiz do Yggdrasil. Lá tem a engine, né? E a engine ela recebe uma coleção lá de analyzers, né? Então eu tenho lá
os meus analyzers, eu tenho várias implementações deles, né? Eles são subtipos do analyzer, tá? Então, eu consigo atender a esse princípio, né? Quando eu estou trabalhando dessa forma, né? Quando eu tenho interfaces, eu tenho implementações dela. E aí a gente já começa a perceber que o sólido ele já começa a ficar bem encaixado, né? Porque a gente entra no princípio da segregação de interfaces, tá? E aí você começa a perceber que quando você programa utilizando interfaces, sem dar conta, você está atendendo uma boa parte aí dos princípios do sólido, tá? Uma boa parte mesmo, de 3 a 4 fácil, certo? Então, assim, quando ele fala essa questão de reduzir interface gorda, é quando a gente produz aquela interface que ela tem milhares de responsabilidades, né? Essa interface aqui, ela tem um método para validar, para executar alguma coisa, vai persistir, mas precisa fazer uma consulta. Então, eu tenho lá na interface, o contrato dela tem 5, 6 métodos de operações bem distintas, muitas vezes com regras distintas, né? Mas está lá na interface, né? Então, a ideia dele é você segregue isso um pouco mais, crie mais interfaces, tá? Diminua isso, deixa a interface com responsabilidade. Por quê? Porque quando você faz isso, você vai começar a atender o princípio de responsabilidade única. Porque a sua implementação vai ter uma responsabilidade, tá? E aí você acaba atendendo a substituição também. Então você começa a perceber que diz, poxa, tem um momento que eu começo a fazer algo, né, atender a um princípio que no final ele me leva a atender mais 2, 3. Né? Então, ele diz que se uma classe implementa métodos que não são necessários, o responsável pela chamada precisa saber sobre a implementação do método dessa classe. Né? Isso acontece muito quando a gente tem uma implementação de uma interface e você começa a criar aquelas implementações de métodos privados para resolver problemas específicos daquela implementação. Tá? Isso não quer dizer que não é tolerável. É claro que é tolerável. Né? Codificar é estado da arte. Né? Então, quando você produz um bom código, isso quer dizer muita coisa. Né? Até mesmo o estado de espírito está refletido ali. Né? Quando o código está ruim, não necessariamente quer dizer que a pessoa não saiba, mas quer dizer que a pessoa não está boa o suficiente para estar produzindo aquilo. Né? Seja por motivos de preciso me atualizar, preciso estudar, ou estou com muito estresse, né? Eu estou com algum problema e não estou conseguindo produzir. Né? Então ele vem muito nessa pegada. Né? E a mesma coisa, o como acaba sendo evite interfaces gordas. As classes nunca devem ter que implementar métodos que violem o princípio da responsabilidade única. Tá? Então a gente começa, né, como eu falei, a gente começa a ver que os princípios eles começam a se emaranhar. Né? E aí eu começo a enxergar isso como se fosse aquelas animações de bolinhas de raízes, assim, que elas começam a se entramelar e a se solidificar bastante, né? Por isso que eu acho bem interessante a questão do conceito do uso de nome sólido em si, né? Eu acho que tem tudo a ver com os princípios escolhidos, né? E aí a gente vem para o último princípio, que é a inversão de dependência, tá? Ele afirma que os módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Em segundo lugar, as abstrações não devem depender de detalhes. Os detalhes devem depender de abstrações. Isso é um pouco bem subliminar, né? Mas a gente aumenta o conceito aí para no lugar de falar de classe em si, a gente fala mais de módulo. Que o que a gente tenta passar com isso? Que quando eu tenho um módulo de negócio de uma aplicação e eu tenho regras de negócio sendo executadas ali, não faz muito sentido que esse módulo ele dependa de um módulo de baixo nível como um módulo de infraestrutura. Ou seja, um módulo que faz persistência em banco. Por que eu vou depender de um módulo que faz persistência em banco no meu módulo de regras de negócio? Quando eu faço isso, eu começo a amarrar as minhas regras de negócio a uma infraestrutura que eu não vou poder mais trocar lá na frente.
Porque quando eu trocar, eu vou ter que mudar o outro módulo, que é o de negócio. Tá? Então a ideia é, quando a gente tem um módulo de negócio, pense nas regras de negócio, execute as regras de negócio e abstraia qualquer camada de infraestrutura. Né? Quando eu falo de infraestrutura, eu falo de persistência de dados, envio de e-mail, envio de arquivo, o que for, o que está mais abaixo o nível. Tá? Para ficar um pouco mais claro, eu coloquei um conteúdo extra, né? Um princípio extra aí, que eu acho que esse princípio ele deixa um pouco mais claro a inversão de dependência, né? Que é a inversão de controle, certo? Então, ele fica mais claro quando ele diz que ele é o princípio de Hollywood, tá? Não ligue para nós, nós ligamos para você. Ou seja, eu não vou, no meu módulo de negócio, não quero saber como é que eu vou persistir. Não interessa para o negócio isso. É um módulo de persistência que tem que se virar para persistir. Tá? Então, ele visa muito essa questão do código reutilizável. Tá? Então, assim, ele tem um código reutilizável, código específico do problema, eles são desenvolvidos de forma independente. Né? Eu acho que fica muito claro quando a gente fala dessa parte de negócio e persistência. Né? E aí ele comenta, né? Por quê? Né? O porquê que eu vou implementar. Né? A inversão de controle é usada para aumentar a modularidade do programa, torna-o extensível. Como eu falei, se hoje eu estou persistindo em banco de dados em si, relacional, amanhã eu quero persistir em um banco de dados não relacional, ou depois eu quero, não, eu estou usando uma tecnologia de persistência, sei lá, um JPA, mas agora eu quero utilizar JDBC, eu não vou trabalhar no módulo que existe em si. Eu vou criar um novo, implementando em cima da tecnologia nova que eu quero, né? E depois só vou dizer lá nas dependências do projeto, dizer, olha, o meu negócio é esse, a minha persistência é essa, e eles continuam se comunicando de boa. Eu troquei a infraestrutura de persistência todinha, mas ela continua se comunicando de boa. Né? Então ele vem muito disso, né? Para desassociar a execução de uma tarefa da implementação. Tá? Então você tem uma tarefa para executar, você executa ela sem saber como é que ficou feita aquela implementação lá por baixo, do baixo nível. Né? Você foca um módulo na tarefa para o qual foi projetado, libera módulos de suposições sobre como outros sistemas devem, como outros sistemas fazem o que fazem, certo? E eles apenas contam com contratos, tá? Aí a gente volta lá para a segregação de interface. Opa, tá vendo aí? Ó? Fala em contrato, a gente já liga a interface. Pô, interface é mágico. Tem um custo, é claro que tem um custo. Né? Atender a esses princípios tem um custo. Né? A gente vai gerar muito mais classes. Isso. A aplicação, a vista rápida, você vai achar que ela está maior, né? Mas na realidade ela vai estar menor. Né? Ela vai estar mais concisa, vamos dizer assim. Né? E aí, como é que a gente pode atender esse princípio? Né? Então, mesma coisa lá do primeiro. É usando padrões. Tá? Alguns padrões a gente conhece, que faz inversão de controle muito bem, que é o factoring em si. A injeção de dependência, que foi o que eu falei também, tá? Além de um princípio, ele é um padrão. Né? Um extremamente usado por nós todos, assim, que principalmente quem está nessa área de arquitetura usa muito, que é o template method, tá? Basicamente toda abstração de alguma arquitetura tem template method ali, porque você quer já botar um monte de coisa na frente, né? Você já quer deixar tudo pré-organizado, as implementações ali básicas, que basta você estender ali e passar quais são os tipos, que aí está tudo funcionando direitinho. Isso é bem comum para a gente que é de arquitetura. Tá? Então, assim, essas são as referências. A apresentação que eu queria fazer era essa. Eu não queria entrar em nada muito técnico em si, porque eu acho que antes da gente começar a entrar em assuntos bem mais técnicos de código em si,
Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre essa questão dos princípios, tá? Hoje em dia eu procuro muito disseminar um pouco mais disso, porque eu sei o que foram mais de 11 anos, mais de 10 anos, certo? Na superintendência, olhando para aquele código lá, tá? Então, assim, eu acho que se o pessoal, todo mundo tivesse em mente todos esses princípios bem definidos, de forma que, ok, claro, tem a questão de prazo, uma série de outras coisas que atrapalham, mas eu tenho certeza que a manutenção dos códigos que tem hoje não iria ser tão complicada quanto é, né? E aí a primeira referência que eu coloquei foi esse exemplo que eu botei lá no GitHub, né? Ele tem uns outros sites aqui, mas eu vou mostrar aqui um pouquinho, para não se alongar muito, esse exemplo, tá? Os exemplos que eu coloquei lá, eles estão aqui, eu não sei, eu acho que está todo mundo vendo o meu IntelliJ, né? Sim, sim, cara. Pelo menos pra mim tá aparecendo. Pronto. Eu botei o projeto lá, mas é um projeto só de alguns exemplos básicos, tá? Do Solid em si, né? E aí ele tem os cinco princípios do Solid, né? E aqui eu coloquei o que eu considero uma má implementação e uma boa implementação, tá? Então, se a gente for falar do princípio de responsabilidade única, Tem como a gente aumentar a for, fonte aí, Rafael? tem sim, peraí, deixa eu só Ou lembrar aumentar aqui a como é que janela? faz. É porque eu acho que se a tela aumentar demais aqui, vai... Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Eu não lembro o atalho. Aqui. Acho que aumentou Valeu. demais. Não, ficou show pra mim. Não, aumentou Peraí, eu botei no lugar errado. Ele aumentou do IntelliJ, mas não aumentou do editor, é no editor. Aqui é... Por mim você podia aumentar logo tudo. Eu sou meio cego mesmo. Ah, tá aqui. Valeu. Pronto, tá dando para ver, né? Tá. A ideia aqui do que seria uma má implementação, tá? Não tem nada implementado, são só para mostrar o conceito. É como se a gente tivesse uma classe lá de um service, né? E essa classe ela tivesse várias responsabilidades, tá? Então tem um invoice service aqui que ele vai fazer validação de itens, calcular o frete, né? Vai salvar, depois faz uma validação do número do invoice, né? Em si, então percebe-se que essa classe aqui ela tem várias responsabilidades. Então o princípio ele vem para a gente quebrar isso, tá? Eu vou ter uma classe que só vai calcular o envio, certo? Por que isso? Porque quando eu precisar da manutenção na operação de calcular envio, é mais fácil eu achar uma classe que me diz qual é a operação do que eu achar uma classe chamada invoice service e lá dentro um método calculate shipping, tá? Então isso é mais voltado para a questão da manutenabilidade do código. Mesma coisa com a validação, tá? Então a gente consegue atender ao princípio de segregação de responsabilidade única, né? Simplesmente fazendo isso. E aí eu comentei sobre a questão do query, do command query separation, né? Que é o CQRS, né? E nesse caso, como é que ele propõe? Né? O padrão ele propõe que tudo que vai ser que retorna algum dado, né? Que retorna alguma informação é um query, né? Então você começa a dividir as responsabilidades usando o prefixo query alguma coisa, né? Query buscar invoice por número, e aí você faz a implementação dessa busca toda lá. E para você persistir, por exemplo, você botaria um command save invoice.
e aí você implementaria só o save lá, né? Então vem muito desse cenário. Já olhando no Open Close, certo? A gente vai ter também o mesmo esquema, tá? Vou passar aqui mais rápido para a gente ver. A gente tem aqui uma classe que é a forma, tá? Então ela tem aqui um tipo, né? O get e o set dela, e aí eu tenho as formas, né? Eu tenho um círculo, né? E tenho um quadrado em si. E aí eu tenho um editor gráfico, tá? E aí no meu editor gráfico eu digo, ó, desenho. Desenho o quê? Uma forma. O problema está aqui. Eu tenho que verificar qual é a instância da forma que eu estou passando, né? E dizer, olha, se for a instância de um quadrado, desenho quadrado. Se for de um círculo, é círculo. A implementação, ela está aqui, certo? A implementação, ela está aqui. Então, eu não estou atendendo ao princípio do Open Closed, né? Então, como é que eu atenderia o princípio do Open Closed aqui? Eu tenho uma classe abstrata chamada Shape e eu tenho um método abstrato chamado Draw. E aí, no Square, como eu estendo a Shape, o Square é responsável por dizer como ele vai ser desenhado. Tá? A mesma coisa no Cycle. Com esses pequenos exemplos, a gente consegue perceber que, oxa, eu fazia isso. Ah, beleza. Então, eu atendi aquele princípio e, às vezes, você nem sabia que atendia, né? Então, o Graphic Editor aqui, ele fica muito mais prático. Por quê? Porque quando eu mando no editor gráfico ele fazer um desenho de uma forma, ele vai desenhar uma forma. Mas, para ele, é indiferente da implementação. Tá? Então, por que ele atende ao Open Close? Porque ele está aberto para receber várias outras implementações em formas diferentes. Tá? Ele é fechado porque vai se manter a mesma assinatura, né? E todas vão desenhar em si. Né? Então, o princípio de substituição de Liskov, aqui também, basicamente, ele tem essas semelhanças em si. Né? Todos os princípios eles acabam, como eu falei, eles têm essa questão da interface. A gente começa a perceber que quando você está usando mais interface, mais abstrações, você está atendendo. Né? Então, esse aqui é um exemplo bem básico também. Tem um pássaro. Né? Pássaros voam e pássaros comem. Beleza. Tem um corvo que estende o pássaro e tem um avestruz aqui. Só que o avestruz ele não voa. Opa! Mas ele estende a pássaro aqui. Ele está dizendo que todo pássaro voa. Né? Então, não é bem o caso. Então, aqui a gente já vai ter erro, né, quando a gente executa o método. Para resolver, a gente tem a classe bird, certo? O que é comum é que todos os pássaros comem, tá? Mas aí eu tenho pássaros que voam, certo? Que estende o bird, tá? E possuem o método fly, e pássaros que não voam, tá? Basicamente eles só comem, né? Que estão estendendo a bird aqui, né? Então agora eu tenho o corvo, que ele é um pássaro que voa, e eu tenho um avestruz que é um pássaro que não voa. Então, no método, eu posso continuar chamando aqui a minha listinha de pássaros que voam, mandando eles voarem, né? E todos os pássaros mandando comerem, tanto o corvo como o avestruz, né? Eu espero que esteja tranquilo para todo mundo acompanhar, porque os exemplos são bem simples e os slides eles são bem um pouco mais profundos, né? Mas quando você começa a ler e a olhar, você começa a ver de fato como funciona, né? Então, no caso aqui da má implementação do princípio da segregação de interface em si, né? A gente não se alongar muito. Eu tenho uma interface trabalhador, então todo trabalhador ele trabalha como, né? Beleza. Aí eu implemento aqui trabalhador, ok, né? Funcionário. Nem todos, tá, cara? Tem Oi? trabalhador, nem todos. Tem trabalhador que às vezes só come, mas não trabalha. Pois é.
Então, Eu mas conheço tem um aqui trabalhador que que só dá trabalha trabalho pra também. caramba. Tem um que dá trabalho pra caramba aqui e só come, viu? Mas não trabalha É, não. Ele dá trabalho. imagina. Aí tem o que só trabalha também, né? Que aí tem o robô, né? Tem o automatizado. Só que o robô não come. Aí lá vai mais uma operação não suportável, né? Porque ele é um worker. E o gerente, ele não quer saber disso, não. O gerente só quer que todo mundo trabalhe, né? Beleza. Quando você vem para a implementação um pouco mais correta, vamos dizer assim, né? Então a gente tem as interfaces de quem trabalha, né? E quem se alimenta, certo? E aí eu vou ter o trabalhador que ele trabalha e se alimenta, certo? Eles têm dessas duas interfaces aqui, tá? E eu vou ter o robô, certo? Que só trabalha, não se alimenta. Então a gente está segregando as interfaces, né? No lugar da gente ter uma única interface com duas responsabilidades, a gente tem duas interfaces distintas, tá? Então o gerente continua aqui de boa, mandando todo mundo trabalhar que vai executar tranquilo, todo mundo vai trabalhar, né? Porque para ele só interessa quem trabalha, não interessa quem come, né? E aí para a última, para a gente fechar aqui, vem para inversão de dependência, tá? Inversão de dependência basicamente é o seguinte: eu tenho aqui uma classe copiadora, tá? E aí eu tenho um método que ele vai fazer uma cópia. Nesse método eu tenho que indicar se ele vai fazer uma cópia para a área de transferência ou não. Então eu dou uma entrada aqui no console, e se a cópia for para a área de transferência, ele joga para a área de transferência esses dados. Se não, ele bota no console, tá? Só que aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer a inversão dessa dependência. Por quê? Porque a copiadora está dependendo do clipboard, tá? Da área de transferência, né? E aí, como era que a gente poderia fazer isso? Segregação de interface. Eu tenho um writer aqui, que a responsabilidade desses caras vai ser escrever, tá? Eu vou ter o cara que escreve em console, certo? Que é um escritor. E eu vou ter o cara que escreve no clipboard, tá? Na área de transferência. Então a minha copiadora agora, minha classe de cópia agora, ela vai recuperar o input do console e ela vai dizer escreva. Porque para ela não interessa mais se vai ser na área de transferência ou no console. Pode ser nos dois, inclusive. Tá? Tanto que a gente tem essa implementação. Certo? Eu crio agora uma copiadora e eu digo, ó, adiciona essas duas implementações aí. Tá? Esse princípio, né, da inversão de dependência, fazendo analogia lá no Yggdrasil, o engine ele também atende a ele, né? Porque a gente manda lá a lista das instâncias que a gente quer, dos analyzers em si, e ele só vai se preocupar e dizer, ó, processe. Ele não quer saber qual algoritmo que está sendo usado, né? Quando a gente coloca o conceito de forma mais simples, para quem não sabe nada dos princípios, fica mais fácil entender. Para quem já sabe, fica um pouco chato. Pô, eu queria ver um caso mais real, né? E aí os casos mais reais são os que estão implementados no projeto, por exemplo. Né? No projeto do Yggdrasil, Você tem ele como vai abrir, atender. o Rafael? Porque eu acho que assim, o Taeco, o Arthur e o Gustavo, eles não têm acesso ao nosso código. Se você Tem. pudesse colocar só como exemplo aí, Deixa eu ver aqui. Eu acho até que eu estou com a última versão nesse computador. Não tenho certeza, mas acredito que sim. Tá? Então, só para consolidar, aqui a gente tem um engine, tá? Na engine eu recebo uma lista, certo, de analyzers em si, tá? Então aqui ele já tem uma interface segregation. Os dois métodos são de processar, tá?
cada analisador ele implementa um algoritmo distinto, certo? Então, o que é que a engine faz? Quando a engine ela inicia o processamento, para ela, na lista de analisadores, não interessa como é que está sendo implementado, não. Tá? Qual é o algoritmo, o que é? Interessa que ele vai pegar um analisador aqui e vai executar o processo. Tá? Se eu vim para as implementações, ó, ele tem várias implementações dos analisadores, né? Inclusive não tem só essas que ele mostrou. São uma porrada, né? São 13. Né? Ou seja, tudo isso aqui é analisador. Né? Então, se eu pegar a análise, por exemplo, de um Gero-Winkle em si, né? Ele já tem uma abstração, certo? Open Closed Principle, certo? Por quê? Porque eu estou aberto aqui para indicar apenas o que eu preciso, certo? E eu estou fechado para o miolo do processamento em si, certo? Atendo a inversão de dependência, por quê? Porque ele é um analyzer, tá? Aqui a gente tem a abstração, né? O Gero-Winkle ele vai para o abstracto ele tem uma outra abstração, porque a gente vai se aprofundando no funcionamento dos analisadores, tá? Cada abstração dessa ela vai ter uma responsabilidade até subdividir, né? Eu tenho a responsabilidade de verificar pelos IDs para depois começar a ver por algoritmos de similaridade, algoritmos de classificação e depois entrar na implementação de cada um. Mas no final todo mundo implementa Analyzer, tá? Então a gente tem esses casos, por exemplo, que aqui é um Open Closed fácil de perceber, né? O abstract está aqui, toda a implementação de base que é necessária e é comum para todo mundo já existe, certo? E quando a gente vem num camarada, no algoritmo de classificação, que são mais complexos, ele tem a abstração de classificação também. A base dos algoritmos de classificação, eles usam as categorias, né? Mas é a mesma chamada, porque todos implementam o analyzer em si, então vem lá para o processador, né, para o process. Eles têm um início de processamento, mas no final, aqui na minha implementação, também no esquema do Open Closed, eu apenas preciso dizer qual é o tipo do algoritmo e qual é o factory dele. Lembra lá que eu falei de um dos padrões que nos ajuda a atender aos princípios? Tá aqui o factory, tá? Então digo qual é a fábrica. Lá na abstração chama a fábrica, aí é tudo igual para quem usa. Só que aqui eu tenho a ovelha negra da família, né? O algoritmo mais fodão, Paragraph Vectors, que ele usa de forma mais pesada a parte de IA em si, mas é o mesmo conceito. Todos partem de estender a abstração, né? Nesse caso, eu necessito quebrar o princípio, porque a implementação nesse algoritmo ela é diferente. Tá? Ele é o único no momento que tem assim. A partir do momento que forem surgindo outros, aí o código é revisto e a gente começa a atender o Open Closed depois, de novo, nessa classe aqui. Tá? Mas ela não atende hoje o Open Closed, mas ela atende a segregação de interface, Single Responsibility, né? Então, assim, como eu falei lá no início, em nenhum momento você vai ter uma certeza que um projeto você vai atender a todos. Fechado, assim, não. Em todo lugar eu atendo a todos. Não, não atende, tá? Solid é bom, Solid é ótimo, todos os princípios são excelentes para se ter em mente. Mas aí vem aquela velha premissa, não são bala de prata, certo? Não vão resolver o problema do mundo, mas vão aliviar as dores de muita gente, tá? Eu acho que ficou claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a apresentação é essa. Tá? Eu espero que tenha contribuído um pouco aí com todo mundo. A partir de agora, todo mundo que estiver desenvolvendo, pelo menos lembrar um pouquinho disso, né? Que acaba nos ajudando muito, né? No dia de amanhã, né? Hoje a gente está aqui, está produzindo, está beleza, o código está bom, está fluindo, mas aí depois surge uma bronca. Você ainda está aqui, você precisa resolver. E aí, quando você não dá manutenção no seu próprio código, complica. Imagina quando é outra pessoa que tem que dar,
né? Então, acho que a responsabilidade de quem é bom desenvolvedor está aí, né? Está em, antes de tudo, olhar para o outro, né? E fazer o melhor para o projeto em si, para os colegas. Valeu, pessoal, é isso. Deu para escutar as palmas? Deu. Valeu aí. Valeu aí. Pô, cara, massa que você tá estudando isso aí. É sempre bom a gente ter alguém que fique pensando na qualidade das coisas. É bem interessante em algumas coisas aí que eu não conhecia, outras que fazia muito tempo que eu não via falar, né? E, pô, melhor ainda que você tá conseguindo aplicar o que você gosta de estudar, né? Que é essa parte de arquitetura, essa parte de qualidade de código, nos trabalhos, tanto no time da gente quanto no time aí da superintendência. Obrigadão, Rafael. E eu abro aí para se alguém quiser falar alguma coisa aí, tá aberto. Vou começar, né? Então vai. Fala aí. Eu sempre falo, né? Então vamos lá. Não, então, essa que a Rafa comentou hoje, né? Essa questão aí do Solid, desses princípios e tudo mais, é um trabalho que ele bem comentou, que é algo aí que, mesmo contando na FRN, a gente já sentia essa necessidade, né? De mostrar um pouco quão importante você ter um código bem feito, bem estruturado, né? Como ele falou, o Solid, esses princípios que tem, não só do Solid, mas existem vários outros, né? Que ele citou alguns, são meio que código, princípio de boa conduta, né, para escrita de código. Isso. Então foi um pouco também baseado nisso que a gente montou nossa arquitetura, que o Connect usa, né, que os nossos projetos de renda, todos os projetos usam. E não só isso, ele também faz por onde que você faça atenda alguns princípios sem se saber. Então muitas vezes quem usa nossa arquitetura pergunta, por que eu tenho que fazer tal coisa? Eu estava explicando de alguns modos, de algumas formas, mostra de hoje, pegar esse vídeo, tá aqui, por isso. Então fica mais claro porque a gente usa na arquitetura baseada em alguns princípios desse, né? Isso. Mas, como ela falou, isso é muito importante você pensar que aquele código que você está fazendo não é seu, né? Você gerou aquele código, você gerou aquela classe, aquela interface, o que for, mas ele não é seu. Ele não é do Jean, não é do Rafael, não é de ninguém. É do time, é da solução. Então, se fazer na hora que você vai fazer um código, você tem que pensar em quem vai manter. Vou pensar no outro. Sem pensar que o código que você está fazendo não é para você manter. Né? Para outra pessoa, que seja um júnior, seja um pleno, o que seja, né? Seja, sei lá, um estagiário, que ele consiga ler e entender. Né? É por isso que os princípios... Então, os princípios, né, norteiam. Isso. É por isso que aquele princípio que diz lá que seja um mantenedor, né, ele é essa pegadinha, né? Tipo, faça como se fosse você que tem que manter, para ver se quem está fazendo assume a responsabilidade de dizer, não, eu tenho que fazer bem feito. Mas você tem que fazer bem feito como se fosse para você, mas você está fazendo para um time, para o projeto em si, certo? Então, ele tem essa trickzinha que ele usa, né, para você ter aquela ciência de que, não, eu tenho que fazer muito bem feito, porque eu não preciso de problemas no futuro. Mas na realidade é o quê? Faça bem feito, porque não é você que vai manter. Vai ser outras pessoas. Esse código ele tem que ter continuidade. Né? Então, assim, como até já estava comentando, né, lá na superintendência a gente já vinha passando muito por isso. Né? A gente tem sistemas lá de 10 anos, então a gente percebe claramente esse problema na continuidade de código. Né? Sim, isso é interessante esse comentário, porque assim, hoje em dia o mercado de trabalho ele está bem aquecido para a nossa área, né? TI, assim, mais aquecido ainda para a área de dev. Então, muitas vezes você começa num projeto onde um time já está bem entrosado, trabalhando muito bem como um time, e eles têm as regras e eles têm a forma de escrita. E se você não tiver assim um cuidado, um zelo de manter pelo menos um certo nível de qualidade, você acaba que você é descartado do time. Você vai estar
prejudicando o time. E assim, times são organismos que você está hoje fazendo parte dele, mas amanhã pode ser que você saia por algum motivo, seja pessoal, seja porque recebeu uma proposta melhor, e, e isso é bem comum. Lá na B2W, a gente tinha uma rotatividade bem alta, porque em São Paulo, se você está trabalhando na B2W, os caras vão recrutar você na porta da empresa. Eu já passei assim várias vezes quando ia saindo para o almoço e tava o pessoal da AWS lá recrutando os caras na porta do prédio, saindo na hora do almoço. Só perguntando, pô, trabalha na B2W, sim, quer ganhar mais? É bem agressivo. E se você não tiver assim o zelo e, vamos dizer assim, o entendimento que esse código que você está produzindo não é seu, é do time, você acaba deixando algumas surpresinhas para o time tocar que impacta diretamente no trabalho dos caras. Isso é bem interessante. Aí tem um ponto também que eu queria deixar também para reflexão, na verdade, isso aqui, tá? Seguinte, o código não é seu, tá? Mas você tem que se sentir prazeroso, né? Orgulhoso, né? De aquele código ser feito por você, entendeu? Você não pode também ser nem 880, né? Eu falo trade-off aí. Você tem, claro, seguir os princípios, seguir tudo isso, né? Tá aqui comentando agora, né? Mas acabou de comentar, o Rafael comentou na petição dele. Você tem que sentir parte do projeto, sentir parte dono daquele código, mas, assim, o principal, aquele código não é seu, tá? Então, assim, também tem a velha fronteira, né? De saber até onde você, né? Aquilo é seu, né? E só para utilizar, estou na Farina já algumas vezes aqui, quando eu era do cigarro, né? Começando cigarro, depois eu parti para uma célula mais específica, né? Para novos projetos. Então, tudo que o projeto era novo na FRN vinha para mim, né? Grande parte deles, não todos, mas grande parte deles. E isso a gente já vinha, né? Até estava no café também, conversava muito nós dois lá, que a gente tem essa preocupação, né? Que a gente via como os temas ao longo do tempo foram se deteriorizando, né? Foram não sendo atualizados, agora chegava lá assim, menor zero, né? E fazia cacas no sistema, cacas no código, assim. A gente via que isso também partia muito desse não sentimento de pertencimento, né? Daquilo. A gente viu que a gente tinha que ter uma forma, né? Fazer com que isso ficasse um pouco mais amarrado a nível de arquitetura, a nível de implementação. Então, assim, mais uma vez, pensa o como estou dizendo uma coisa, princípios, né? Princípios, sei lá, das interfaces, princípios de uma única funcionalidade por classe e tudo mais. Então, pensa sempre o quão melhor eu posso fazer isso, né? Se não está claro, pergunta, comenta. Então, assim, mais uma vez, parabéns aí, acho que é isso. Vamos aí me estender um pouco mais que isso, não. E até pegar daquela ideia, né? Pô, faça uma vez só, mas fazer bem feito, né? Para que você não precise mais voltar naquilo. Você fique só uma vez. Só voltar se for para mudar a regra do jogo, mas só faz uma vez. Hoje em dia a gente no mercado, hoje de trabalho, principalmente nas empresas privadas, e digo isso por experiência, a galera não está muito interessada se você está refatorando alguma coisa não, cara. O pessoal, assim, quando você está refatorando alguma coisa foi porque você fez errado. E eles pegam muito no pé disso. Lá na B2W era bem complicado quando a gente falava em refatorar alguma coisa da Skyhub, porque o diretor da gente ia ficar puto. E principalmente se não escrevia teste. Se a gente não escrevia teste quando implementava, é que o bicho pegava mesmo. É parte daquela questão, né? Que refatoração para empresa privada, principalmente, né? Para todas, claro, mas para a empresa privada principalmente, ela tem um custo, né? Então, tem muito dessa pegada de que se precisa refatorar é porque não está bom, né? Então, como é que faz para estar bom? Divida os conceitos, divida os módulos bem definidos, porque você não precisa refatorar, você não refatora, você cria um melhor, né? Então, você apenas tira o que não está tão bom e coloca um melhor lá, mas no resto, como um todo, nada impacta. Né? Então, é interessante a gente ter sempre os princípios em mente. Né? E como já comentou,
Lá no UFRN a gente sofria muito com essa questão, né? Uma arquitetura de 10 anos, sempre que mexe, a gente está mexendo ali num vespeiro e tudo mais, é muito difícil. E para o que a gente criou de arquitetura nova lá na época, no início, a gente criou pensando nisso, né? Pensando em abstrair o máximo de dificuldade do desenvolvedor, né? E mantendo principalmente o padrão, o princípio do open closed, ou seja, ele está aberto para você implementar o que é necessário. Então, quando você pega, sei lá, uma classe abstrata de um CRUD controller e você só precisa implementar o validate, é porque é só a necessidade de implementar isso, tá? Então, é muito esses pontos assim, tanto que a gente acabou discutindo muito, né? Até o professor Gibeon também entrava nas conversas também, e a gente chegou a uma premissa lá de que a arquitetura ela não podia ser democracia. Tá? No final, a arquitetura tinha que ser ditadura, ou seja, faça daquele jeito que está ali, como a especificação da arquitetura está promovendo, que vai dar tudo certo. Né? Claro que a responsabilidade ela sai do desenvolvedor e ela passa para quem produziu a arquitetura. Né? Então, você aumenta muito a responsabilidade, mas assim, como sênior, eu acho que um desenvolvedor sênior, ele tem que ter em mente isso, tá? Se ele vai seguir ou não, aí é uma questão de escolha. Mas você chegar e dizer eu sou sênior e não conhecer pelo menos uns 2, 3 princípios do Solid, né, é complicado. Assim, hoje em dia, como o Harrison estava comentando, existe muito essa necessidade por desenvolvedores. Mas se você for olhar direitinho, né, já pegando aquela questão de refatoração e tal, você pode procurar. A grande maioria de empresas estão procurando hoje em dia desenvolvedores sênior. Por que isso? Porque eles precisam de pessoas com experiência, pessoas que tenham bagagem, pessoas que não fiquem pedindo para refatorar, pessoas que consigam fazer um código desacoplado, que você faz, beleza, que se você precisar alterar, você só altera aquele ponto. Então, assim, são essas questõezinhas que às vezes a gente fica meio ao léu, né, não para pensar, né, que são importantes, né, para a vida profissional de qualquer desenvolvedor. Eu podia estar hoje aqui, né, falando sobre inteligência artificial, lá do projeto lá do Chicó que a gente mandou para produção, né? Podia, sei lá, estar falando de Flutter, desenvolvimento móvel, né? Podia estar falando do meu projeto aqui de casa pessoal que faz reconhecimento facial nas câmeras de segurança da casa. Podia estar falando um monte de coisa legal, né? De streaming de mídia, essas coisas de como se automatizar a casa, blá blá blá, essas besteiras que eu gosto de mexer, né? Mas eu acho que a gente tem que ter base, tem que ter fundamento. Né? Então a ideia foi que essa primeira palestra a gente, né, eu falasse mais disso, né, dos fundamentos, das bases para quem é desenvolvedor e principalmente para quem é sênior. Tá? Pô, cara, agora eu quero saber sobre os outros projetos. Você se lascou agora, porque agora você vai ganhar o direito de falar sobre cada projeto aí nos próximos encontros, né? Que agora não, porque a gente já extrapolou até o tempo aí. Pois é. Mas então, depois que a gente fizer a primeira rodada, eu queria que você apresentasse esse seu projeto lá de reconhecimento facial, sim, e principalmente o Chicó. Eu achei Tranquilo. muito da hora o Chicó, cara. Parabéns aí mais uma vez. Beleza. Mais alguém, galera? Parabéns aí, Rafael. Muito boa apresentação. E eu fiquei lembrando assim de uma época que lá em 2000 Bom, eu sou um pouco, pode não parecer, mas eu sou um pouco mais velho assim, talvez que alguns. Lá em 2001, 2002, quando eu comecei a programar, e aí eu saí da faculdade, eu fiz ciência da computação. E o pessoal falava muito em design patterns, né? Aquela gangue dos quatro, na época, escreveram um livro, né? O livro famoso do design patterns. E eu confesso que eu comecei a ver aquilo, eu lia, tentava entender, não entendia nada aquilo. Aí eu fiquei lembrando dessa época, assim, pô, se tivesse uma apresentação, assim, mais clara do que é certo, o que é errado, né? Naquela época, talvez eu não tivesse escrito tanto código ruim na minha vida.
Mas aí eu fiquei lembrando dessa época, eu tentava ler, comprei o livro, tentei ler, tentei entender, não entendia nada, e ainda estava aprendendo a orientação a objeto na época. E aí depois de muito tempo, né, muita cabeçada que você dá, você começa a entender os padrões, né, o que é melhor, o que é fácil, o que dá para aplicar. Mas parabéns aí pela apresentação, pelos conceitos, muito bem colocado aí. Obrigado. Beleza, obrigado. Senhores, vou encerrar a gravação, tá? Até mesmo para da hora.